De muitas maneiras, o Japão se destaca, mas há uma estatística em particular que o coloca completamente à parte de qualquer outro país do mundo. Apesar de ser uma das nações mais populosas, é o único país do mundo com uma taxa de quase 0% de população sem teto. Enquanto os Estados Unidos enfrentam uma grande crise de sem-teto, com o número de pessoas vivendo nas ruas aumentando a cada ano, o Japão parece ter encontrado a solução para um problema social que se pensava não ter solução. No entanto, se olharmos além das manchetes, a situação começa a parecer muito diferente. A realidade por trás desse sucesso aparente revela uma realidade perturbadora e sombria sobre como é a vida na sociedade japonesa e o que realmente está acontecendo sob a superfície. Então, como o Japão conseguiu uma taxa de 0% de sem-teto e por que isso na verdade não é uma boa notícia para o país? Este é o segredo sombrio de como o Japão resolveu o problema dos sem-teto. De acordo com estatísticas oficiais, o Japão, um país com mais de 125 milhões de habitantes, tem cerca de 3 mil pessoas sem teto, o que equivale a cerca de 0,003% de sua população, muito menos do que outros países com baixas taxas de sem-teto, como a Suíça e muito à frente de países como os Estados Unidos. Mas por que isso acontece? Bem, existem várias razões que são frequentemente mencionadas como a causa dessa taxa extremamente baixa. Primeiro, ser sem-teto é na verdade muito difícil no Japão, e na cultura japonesa, é incrivelmente estigmatizado. De acordo com o fundador de uma organização sem fins lucrativos que apoia os sem-teto no Japão, não existe uma cultura de compaixão pelas pessoas sem-teto no país, e elas geralmente são vistas como pessoas que só têm a si mesmas a culpar por sua situação e que não merecem ajuda alguma. Isso é ainda mais forte porque a maioria dos sem-teto no Japão são homens, que são tradicionalmente esperados a serem autossuficientes, e sua incapacidade de fazer isso é vista como uma avaliação vergonhosa, tanto pelo público quanto por eles mesmos. Como resultado, as autoridades tendem a tornar mais difícil de fato ser sem-teto do que na maioria dos países. Qualquer tipo de mendicância em público é proibida por lei, e os sem-teto tendem a ser empurrados para fora da vista. Cidades como Tóquio são conhecidas por implementar o que é chamado de arquitetura anti-sem-teto ou hostil, como parques que são trancados à noite para que as pessoas não possam dormir lá, ou bancos e outras características da cidade projetados especificamente para tornar deitar, dormir e sentar por longos períodos desconfortável, a fim de desencorajar os sem-teto de permanecer na área. Assim, tornar difícil e socialmente inaceitável ser sem-teto contribui para a baixa taxa, já que é algo que a maioria das pessoas procura evitar a todo custo. Outra coisa que ajuda são algumas das políticas únicas do Japão, que, embora não tenham sido projetadas para reduzir o sem-teto, acabaram por fazê-lo de qualquer maneira. O Japão tem leis muito rigorosas sobre praticamente qualquer droga, exceto o álcool, com punições muito severas, e como resultado, apenas 1,6% da população japonesa experimentou drogas além do álcool em sua vida, em comparação com 46% dos americanos. Isso significa que a dependência de drogas no Japão é praticamente inexistente. Além disso, o Japão possui um sistema de saúde muito robusto, o que também é significativo, uma vez que de 30 a 35% das pessoas sem teto nos Estados Unidos têm doenças mentais. Enquanto no Japão, as pessoas com doenças mentais graves tendem a ser colocadas em instituições de saúde mental, nos Estados Unidos, muitas vezes acabam nas ruas. No entanto, por baixo dos números oficiais, a realidade é muito mais sombria e há muitas mais pessoas sem um lar no Japão, mas elas estão escondidas da vista e das estatísticas do governo. Como você pode ter visto em outro vídeo, nos anos 1990, o Japão passou por uma grave crise econômica quando os mercados de ações e imobiliário entraram em colapso. Nos anos seguintes, tornou-se extremamente difícil conseguir um emprego regular e estável com um salário decente, e assim milhões de pessoas foram deixadas para sobreviver com empregos temporários de baixa remuneração. Muitos deles nunca conseguiram se recuperar e se tornaram conhecidos como a geração perdida do Japão, pessoas sem status, sem lugar na sociedade e sem futuro. Como consequência, muitos deles não foram capazes de manter um apartamento e pagar aluguel todos os meses, mesmo em um Japão relativamente acessível. Ao mesmo tempo, eles fariam qualquer coisa para evitar viver nas ruas, a fim de evitar a vergonha e o estigma da sociedade que acompanham a situação. Foi assim que surgiu o fenômeno dos sem-teto cibernéticos. Basicamente, o Japão tem uma ampla rede de cafés de internet e mangá 24 horas, onde as pessoas pagam por hora e podem ficar o tempo que quiserem. Desde os anos 1990, muitos membros da geração perdida do Japão começaram a usá-los como abrigos temporários.
Eles não têm camas, mas as pessoas muitas vezes dormem nas cabines de computador e, ao longo do tempo, os cafés expandiram seus serviços para oferecer comida, bebida, roupas íntimas limpas ou chuveiros. Gradualmente, isso se tornou uma indústria por si só, e hoje os cafés de internet são basicamente um conceito único japonês de abrigos comerciais para sem-teto, pelos quais você mesmo tem que pagar e, a propósito, nem é tão barato. Os preços para uma estadia noturna em uma cabine pequena custam de 17 a 28 dólares. Os refugiados dos cafés de internet, como são conhecidos no Japão, muitas vezes têm algum tipo de emprego temporário ou de meio período mal remunerado, que não paga o suficiente para alugar um apartamento, mas eles não podem pagar para passar algumas horas em um café de internet todas as noites. Esses refugiados dos cafés de internet são sem-teto, não têm uma casa ou endereço permanente e são excluídos de muitos aspectos da vida, mas não parecem assim. Eles não dormem nas ruas, trabalham e fazem de tudo para manter uma aparência limpa, educada e bem cuidada, a fim de evitar a vergonha que acompanha o fato de ser sem-teto no Japão. É por isso que as estatísticas governamentais sobre pessoas sem-teto no Japão são consideradas subestimadas. Organizações não governamentais estimam que o número real de pessoas vivendo nas ruas no Japão é pelo menos 3 vezes maior do que o governo afirma. Isso é mesmo sem levar em conta os sem-teto cibernéticos que passam a maioria das noites em cafés de internet por algumas horas. Se eles fossem incluídos, o número real seria radicalmente diferente, uma vez que, em 2020, estimou-se que pelo menos 15 mil pessoas viviam em cafés de internet em Tóquio sozinhas. 5 vezes mais do que o número oficial de pessoas sem-teto em todo o Japão. De certa forma, esse fenômeno de sem-teto cibernético pode ser visto como algo positivo. Por um lado, ajuda as pessoas a evitar o fundo da sociedade e permite que elas mantenham algum nível de dignidade, mesmo que não tenham uma casa. No entanto, ao mesmo tempo, a existência dos refugiados dos cafés de internet demonstra os incríveis problemas que a sociedade japonesa como um todo enfrenta. 1/3 de toda a força de trabalho japonesa, mais de 22 milhões de pessoas, são trabalhadores temporários ou de meio período, não por escolha, mas porque não conseguem um emprego regular em tempo integral. Nem todos eles são sem-teto, mas a maioria deles recebe apenas o salário mínimo e luta para pagar um aluguel normal, e não tem perspectivas de que sua situação econômica melhore muito. Portanto, mesmo que a taxa oficial de sem-teto no Japão seja muito menor do que nos Estados Unidos, a porcentagem de pessoas vivendo na pobreza é na verdade maior no Japão do que nos Estados Unidos. E, embora apenas alguns acabem nas ruas, muitos mais acabam à margem da sociedade, presos em cafés de internet e hotéis cápsula, em um ciclo interminável de não conseguir um emprego adequado para alugar um apartamento e não conseguir um apartamento para conseguir um emprego adequado, por causa da pressão da sociedade para permanecerem invisíveis. E a sociedade prefere que isso aconteça. Um problema que permanece fora de vista é um problema que pode ser facilmente ignorado, e o governo pode continuar a afirmar uma taxa de sem-teto de 0%, mas, por baixo disso, está um símbolo de tudo que deu errado com a economia japonesa e um problema que está aqui para ficar, à medida que o número de sem-teto invisíveis está prestes a aumentar.